Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 1, versos 22 e 23. Ou melhor, vamos ler do 18 ao 25. Obrigado. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25, especialmente os versos 22 e 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez com que como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor, com grande Deus, com grande salvação, aqui estamos para celebrar o Deus Emanuel. Fala conosco mais uma vez, continua a nos falar, nos fortalecer a fé através da Tua palavra nesse instante. Em nome de Jesus, amém. Nós temos um Deus que fala. Se Ele não falasse, nós estaríamos perdidos. A salvação é algo impossível aos homens. Mas Deus não desistiu da raça humana, apesar da queda, apesar da desobediência dos nossos primeiros pais e nossa também. Deus insistiu em falar, trouxe disciplinas, houve maldições para a terra, no entanto, Deus não desistiu. Deus Emanuel sempre falou. E esse texto que acabamos de ler aqui do Evangelho de Mateus, inclusive Mateus, acredita-se que ele foi falado para os judeus a fim de evangelizá-los, convertê-los, convencê-los que Jesus era o Messias anunciado desde o início. Então, Mateus é um dos evangelhos, não o primeiro, mas aquele talvez que tenha mais clareza, no sentido de mostrar as profecias. São várias profecias que Mateus usa, cerca de mais de 40 profecias do Antigo Testamento. Ele cita, ele mostra o cumprimento, ele relaciona a fé e diz: creiam, ele é o Salvador do mundo. Então, eu quero meditar em três pontos aqui importantes a partir desse texto. O primeiro é exatamente esse. O que é que nós vemos aqui nesse texto e no Evangelho de Mateus de forma geral? É o cumprimento das profecias. Como já falei, mais de 40. Às vezes, lendo o Evangelho, a gente não percebe, mas são vários textos da própria Bíblia que Mateus usa, que Mateus explica, que Mateus mostra que é o cumprimento da promessa de Deus, da profecia de Deus, porque o autor da profecia é Deus, não é o profeta, não é o anjo que anuncia, mas é algo que Deus está realizando na raça humana. Então, são citações, predições messiânicas e mostram o cumprimento. Muitas vezes, Mateus vai usar exatamente a expressão "o que foi dito", ou então porque assim está escrito pelo profeta. Várias vezes ele cita isso. Ele faz ali os judeus entenderem, pensarem aquilo que nossos pais esperavam, como os profetas tinham dito. E assim ele sai explicando, mostrando, evangelizando. E aqui em Mateus nós vemos Jesus não somente como cumprimento da profecia, ele mesmo também é profeta. Isso é tão importante. A profecia primeira aqui que ele traz é a de Isaías
7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. É um sinal, é algo maravilhoso, é algo sobrenatural o nascimento de Jesus. Uma virgem conceber de uma forma diferente. Era necessário que Jesus viesse a esse mundo dessa forma, diferente. Um milagre. Era algo impossível, mas para Deus todas as coisas é impossível. Interessante também que Jesus tem uma natureza diferente da nossa. A nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza vem da semente do pecado de Adão e Eva. A de Jesus não, foi gerado pelo Espírito, por um milagre, de uma forma diferente, apontando que Ele é diferente, que Ele é o Messias. Então Jesus aqui, Ele é o cumprimento dessas profecias, de tal forma que no Novo Testamento não tem muita novidade acerca de Jesus. O Novo Testamento é exatamente o cumprimento de tudo que havia sido anunciado. E agora a vivência da fé, do corpo de Cristo, as igrejas cristãs nascendo, brotando, adorando, até chegar em Apocalipse, né? Onde o final, onde estaremos para sempre com o Senhor, Ele será o nosso Deus eterno, estaremos com Ele. São promessas sempre do Emanuel, o Deus conosco, que não desistiu de nós, e um dia no céu estaremos para sempre com Ele. Ele é o profeta, além de ser o cumprimento das profecias. Ele é o profeta maior que Jonas, ele é maior do que o próprio Isaías. Ele cumpre a predição que Deus dá a Moisés. Hebreus também vai falar sobre isso. Deus nos falou de várias formas, através dos profetas, através da lei, mas agora nos fala por Jesus. Deus, nos últimos dias, nos fala por Cristo, nos falou em Belém, nos falou de uma forma que parece loucura, o Evangelho parece loucura. Nós só cremos porque o Espírito Santo que gerou Jesus, o mesmo Espírito nos revela, nos dá fé. É uma mensagem tão simples, Deus se fazendo carne, nós pecadores. Como podemos crer numa mensagem dessa? Parece absurdo, parece tolice, mas não é, é poder de Deus. De tal forma que nós só cremos pelo mesmo Espírito, quando Deus abre nossa mente, quando Ele nos mostra, Ele é o Messias, creia, Ele é o Salvador, Ele é o sustentador do universo, a história toda converge para o final, Ele reina no universo todo, todas as tribos se dobrarão diante dEle, desse menino tão simples, mas era Deus. Ele reina, Ele domina, haverá novos céus e nova terra, onde Ele será o Rei. Isso é verdade. Eu não sei vocês, mas eu custei acreditar nisso. Eu olhava assim para a Bíblia e dizia, meu Deus, que história absurda. Eu não quero entregar a minha vida para algo tão louco. Eu tinha medo. Eu tinha medo de ser engano, de serem fanáticos, de pessoas religiosas tentarem nos manipular. Eu pensava nisso, muito jovem. Será que isso não é um engano? Será que isso não é a maior mentira do mundo? Eu tinha medo que isso fosse verdade. Mas, graças a Deus, Deus me revelou, Deus mostrou, Deus deu fé. E eu disse, eu creio e não me arrependo. Mais de 30 anos, cada vez mais eu posso dizer, é verdade. Não há outra razão da vida. Tudo tem sentido com Cristo, que é Deus. A vida tem sentido, a eternidade tem sentido, a salvação é real, nós seremos transformados, um novo corpo, nós mesmos numa nova vida eterna. Isso é real. A própria vida nossa é um milagre, não é? Como é que Deus nos criou? Para que nos criou? A Bíblia revela. Tudo se revela em plenitude em Cristo. Ele é maior do que Arão, maior do que Moisés, maior do que a lei. Ele é glorificado. Ele deveria vir a quem o povo precisa ouvir. Mateus diz isso, ele é aquele que precisava vir. Havia profecias. O povo foi para o cativeiro, né, da Babilônia, e ficava esperando, cadê o Messias que ainda não veio? Depois voltaram do cativeiro, mais de 100 anos depois, e eles, cadê que Jesus não veio? Ele deveria vir, no tempo certo ele veio.
E Mateus testifica, ele de fato veio, o Verbo se fez carne, ele pisou esse chão, era necessário, os judeus esperavam, as profecias apontavam e Mateus diz, o tempo chegou, ele precisava vir. Nós somos pecadores, tinha que ter um Salvador, um Redentor, que pagasse os nossos pecados, senão estaríamos todos perdidos. Como profeta, ele revela a vontade do Pai em tudo que é, diz e faz. Então isso é Jesus. Cada página, cada história, cada narrativa, o que ele é, o que ele faz, o que ele diz, os sermões dele, é tudo revelando a vontade do Pai para a igreja, para nós. Ele veio para isso. Mateus vai dizer, ele veio para isso, ele veio por uma missão e ele cumpriu essa missão. Em segundo lugar, eu quero olhar com os irmãos o nome de Jesus. O texto, especialmente nos versos 22 e 23, fala sobre esse nome. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então vamos pensar um pouco sobre o nome de Jesus. Primeiro, o nome Jesus é Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Ai de nós não somos tão bons quanto pensamos. A gente às vezes pensa alto demais, mas a Bíblia diminui nossa bola, né? Quem é o homem para que Deus se lembre de nós? Nós não somos imortais, somos como a Eva, que uma noite floresce, no outro dia morre. E a Bíblia nos mostra isso, somos pecadores, mas Deus quer nos salvar, E o nome de Jesus é Salvador, Emanuel, Deus conosco. Deus estava redimindo o seu povo e está presente com ele. Jesus, equivalente grego a Josué, Javé é salvação. O povo que estava em trevas vê uma grande luz. Hoje nós somos salvos. Que bênção! Estaríamos perdidos eternamente, em eternas trevas, longe, afastados de Deus. Mas agora estamos bem perto de um Deus que se aproximou de nós. Isso é tão importante, meus irmãos. Nunca mais estaremos sozinhos por toda a eternidade. Nunca mais. É terrível a solidão, é terrível não ter um Salvador, mas nós temos esperança. Nós sabemos para onde vamos, o nosso futuro é glorioso e nós podemos descansar no Deus Emanuel. O texto também fala, a concepção por uma virgem é miraculosa, é um sinal. O modo como ele nasceu o distinguiu de todos os outros pelo Espírito de Deus. E é pelo mesmo Espírito que a salvação acontece. O Espírito nos lava, nos revela e nos dá fé. E quem crê será salvo. Por isso essa noite também deve ser uma noite de salvação. Quem sabe entre nós, alguém hoje vai crer, vai dizer, eu entendi, o Espírito me revelou, eu creio, eu serei salvo, pelo mesmo Espírito. Por sua morte e ressurreição, tornou-se Salvador da própria Maria e de todo o resto do seu povo. A própria Maria, não é que é um instrumento, agora é salva pelo seu filho, porque ele é divino. Maria é humana. Maria, apesar da Bíblia, a Bíblia mostra os pecados de todos, e Maria é pecadora como qualquer um de nós. Então, o Redentor é Salvador da própria Maria, do José e daqueles que creram. Ele ressuscitou, ele enviou o seu Espírito a nós. Em Emanuel, Deus veio habitar conosco. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Interessante, né? João falar essas palavras no capítulo 1, verso 14. Eles viram os milagres de Jesus, eles tocaram em Jesus. Jesus não era um fantasma, não era uma imaginação deles, mas eles viram o Verbo da vida, a palavra
que estava no início com Deus, era o próprio Deus, se fez carne, habitou, pisou nesse chão empoeirado. E eles viram, eles se tornaram apóstolos, testemunhas, receberam autoridade, expulsaram demônios, como Jesus fez. Jesus deu autoridade para eles, e eles viram milagres, eles viram o poder salvar, e a maioria deles morreu sustentando até o fim. Ele é o Messias, nós vimos o seu poder. Eles eram testemunhas. E a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Somos nós. Pelo Espírito nós cremos. Vimos a glória do Pai. Significa que em Cristo Deus veio habitar. Eu vou dizer agora algumas palavras do comentarista William Hendricks. Eu achei importante, eu quero citar aqui. O que significa Deus Emanuel, né? Que em Cristo Deus veio habitar. Primeiramente, eu achei tão lindo isso. Através de Cristo, Deus veio habitar com os doentes. A gente vê aqui nas páginas de Mateus, do Evangelho de Mateus, para curá-los. Capítulo 4, verso 23. Ele veio habitar com os endemoniados para libertá-los. Capítulo 4, verso 24. Com os pobres de espírito, Jesus andou, passeou para abençoá-los. Com os preocupados, ele também esteve para livrá-los das preocupações. Capítulo 6, versos 24 a 34. Com os censuradores, para admoestá-los. Capítulo 7, verso 1 a 5. Com os leprosos, ele também se compadeceu deles para purificá-los. Capítulo 8, versos 1 a 4. Com os enfermos, para curá-los. Capítulo 8, 14 a 17. Com os famintos, para alimentá-los. Capítulo 14. Com os inválidos, para restaurá-los. Capítulo 12 e 15. E, acima de tudo, com os perdidos, para buscá-los e salvá-los. Capítulo 18. Que maravilha, meus irmãos. Jesus, nas páginas do livro de Mateus, a gente vê isso. Ele andando, visitando aldeias, todo tipo de pessoas, leprosos, classes sociais altas, publicanos, pecadores, prostitutas. Esse era o nosso Jesus. Ele veio resgatar, e acima de tudo, pecadores como nós. Ele veio, esse é o Emanuel. Ele um dia bateu no nosso coração, ele um dia bateu na nossa casa. Chegou o nosso dia de ouvir a sua voz. Ele veio para nos salvar, pecadores como nós. O próprio William Hendricks, ele também diz: a nobre convicção de que para ajudar os oprimidos, alguém deve estar disposto a viver e lutar ao seu lado e compartilhar sua sorte, tem levado muitas pessoas solidárias a fazer sacrifícios heróicos. Vejam esse exemplo aqui, achei tão interessante. Ele cita o exemplo de Francisco de Assis, um cristão impactado com a história de Cristo, de Emanuel. Ele abraçou os próprios leprosos, de quem antes se afastava com repugnância. Olha o que o Evangelho faz na vida nossa. Ele nos salva e depois nos leva para os outros, dá de graça aquilo que recebemos de graça. O Francisco de Assis foi assim. Ele abominava, tinha repugnância dos leprosos, mas depois que conhece o Evangelho, ele abraçou esses leprosos. Esse mesmo amor, esse mesmo Evangelho, esse mesmo Emanuel, levou William Booth a pregar o Evangelho aos habitantes dos bairros pobres de Londres e assisti-los de todas as maneiras. Fez um homem abraçar, visitar, dedicar a vida aos pobres, porque conheceu esse Evangelho, esse amor de Deus que o salvou. Tantos missionários se fizeram escravos, literalmente falando, a fim de conquistar os escravos para Cristo. E Paulo, que fazia todas as coisas a todos os homens com o fim de poder, de alguma forma e por todos os meios, salvar alguns. Homens, mulheres, fiéis, dignos, testemunhas na história da igreja, são importantes, deram a vida
pelo Evangelho, mas, no entanto, nenhum deles se compara-se a Emanuel, porque sendo rico fez-se pobre, tomou a nossa natureza humana, assumiu a nossa culpa, sofreu pelo nosso pecado sem ser pecador, levou as nossas tristezas e dores, foi ferido por nossas transgressões, voltou para o céu a fim de preparar-nos um lugar, enviou o seu Espírito ali em Pentecostes, ele prometeu e enviou, ele governa o universo inteiro, intercede por nós, virá pela segunda vez para levar-nos para si mesmo. Olha que expressão carinhosa Jesus disse aqui em João 14:3. Ele quer nos levar para junto dele mesmo. Isso é maravilhoso. Nós temos um Deus que nos ama, ele quer estar perto de nós, o Emanuel. Ele virá para nos levar para perto de si mesmo. E quando eu for, diz o texto, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Os céus estarão abertos, meus irmãos, para nós. Apocalipse fala da nova cidade, a nova Jerusalém, onde os portões estarão abertos para os pecadores arrependidos entrarem. Isso é tudo. Isso, quem abriu as portas foi o Emanuel. Imagine se o céu tivesse fechado para nós, mas não está. O céu está aberto, a nova Jerusalém chama pecadores, e nós poderemos entrar por toda a eternidade. Isso é maravilhoso, irmãos. Um Deus que quer estar perto de nós. Deus não nos abandonou, ele mandou o Emanuel para nos salvar. Em terceiro e último lugar, é a presença de Deus com seu povo. Ele fez promessas. Êxodo 3,15, ele disse, eu sou. Perguntando qual era o nome dele, não é? Diz que eu sou o Senhor que enviou até o faraó, que libertou o povo do Egito. Qual é o seu nome? Eu sou, que significa o Senhor, aquele que nunca muda. Eu serei sempre o mesmo. Nós temos essa alegria. Deus não muda. Um dia ele nos ama, outro dia ele não nos ama, um dia ele quer salvar, outro dia ele não quer salvar mais. Não, a Bíblia diz que Deus não muda, ele será sempre o mesmo. Nós podemos crer que ele cumprirá suas promessas. Ele é o grande eu sou. Esse termo eu sou significa também o Deus da aliança, um Deus comprometido com o seu povo. Um Deus que não está brincando de salvar, ele está do nosso lado, ele jamais se afastará de nós. É uma aliança inquebrável, nós estamos ligados nele para sempre. Nada pode nos separar desse Deus Emanuel. Isaías 6,8 diz, em Isaías 6,8, o próprio profeta diz a Deus, diante da sua glória, diante da sua santidade, ele diz, eis-me aqui. Abraão, diante do que Deus lhe pede, seu filho querido, ele entrega o seu filho em adoração e ele diz várias vezes, eis-me aqui, Senhor. Em Isaías 52:6, nós temos o próprio Deus dizendo a seu povo, eis-me aqui. Por isso o meu povo saberá o meu nome, porquanto naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Veja que promessa. Uma coisa é o homem dizer a Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, eu me arrependo. Outra coisa é Deus dizer, eis-me aqui. Que promessa, que maravilhoso. Nós temos essa promessa aqui, onde Deus, o meu povo saberá o meu nome. Naquele dia saberá que eu sou quem fala, eis-me aqui. O verso 12 do mesmo texto de Isaías 52, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, temos uma palavra para a igreja, o amor de Deus por nós. Ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Apocalipse 21, novo céu e a nova terra.
Então ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E em último lugar, Mateus também diz, no capítulo 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Que promessas, né? Que Deus, o Emanuel, não devemos temer. Para sempre, os céus, novos céus e nova terra, Ele será o nosso Deus para todo sempre. Vamos fazer uma oração, se você puder, baixe a sua cabeça, que você possa dizer, Senhor, eu creio no Emanuel, eu creio no Deus que está comigo eternamente, a razão maior da vida, o Salvador que veio, o Salvador que enviou o seu Espírito, o Salvador que nos quer perto dele por toda a eternidade, o Deus Emanuel, que nos livrou de toda a escuridão, que pagou o preço do nosso pecado, e hoje nós somos teu povo, podemos nos alegrar. Eis aqui nossas vidas, Senhor. Se alguém nessa noite, hoje, se entrega, nós oramos por essas pessoas, para que creiam, para que cresçam e conheçam o Emanuel de perto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.